pessoal, chegando aqui finalmente para falar sobre os episódios 3 e 4 da última temporada de His Dark Materials, Fronteiras do Universo, que só agora, sei lá, no meio pro final da última temporada, eu fui notar que a HBO colocou His Dark Materials traço Fronteiras do Universo, que teria me evitado de falar His Dark Materials um monte de vezes. Mas tudo bem. Lembrando pra todo mundo que tá chegando aqui agora que nesses vídeos rola muito spoiler mesmo, inclusive algumas coisas que eu comparo da série com o livro. Então se você não quer fazer a menor ideia de o que acontece no livro versus aqui a série, talvez seja melhor pensar 2 vezes antes de assistir. Mais uma vez, como eu falei, durante essa temporada eu vou fazer a crítica baseada nos núcleos de cada um dos episódios pra ficar menos confuso, já que eles têm tantos cortes entre um e o outro. E eu vou começar logo pelo núcleo da Mary Maloney, que é quem faz menos aqui nesses 2 episódios, porém aparece, né, várias vezes, mas às vezes as aparições são de, sei lá, 40 segundos. É uma das minhas maiores críticas a essa série até agora, é colocar personagens em momentos que não são necessários, em cortes muito pequenos, quase como se fosse só pra interromper o outro núcleo. Dessa vez, tem pelo menos uma coisa muito importante. Nos últimos episódios, a Mary tava ali no mundo do Ogunwe, conversando com as meninas, e aí, né, chega a hora dela ir embora, continuar a jornada dela, e ela vai saindo, meio sem rumo, lembrando que ela não tem a faca sutil, ela não consegue abrir passagens pra outros mundos, ela não sabe pra onde ela tá indo, ela tá seguindo o I Ching, que é um jeito dela se comunicar com essas partículas de consciência. Ela vai andando, desenhando mapinha, uma grande cartógrafa, e ela acaba, em algum momento, passando de um mundo pro outro, e a gente vê ela nesse lugar muito plano, mas também muito estranho, muito quente, né? E ela lá sofrendo de insolação, vai continuando andando, meio que se perdendo. A água dela acaba em certo momento, imagina o filtro solar que já deve ter acabado há muito tempo, isso é extremamente preocupante, mas tudo bem. E acaba dormindo porque é tudo que resta pra ela, não tem nenhuma outra opção. E na hora que ela acorda, tem na frente dela um utensílio, assim, tipo um copo de madeira, e tem também algumas frutinhas espalhadas em cima do que parece um prato que é feito de pedra. E na hora que ela olha pra frente, ela é surpreendida por essa criatura que é uma Zalif. Essa é a tal que desde o primeiro momento já mostra os olhinhos cheios de sabedoria e cheios de doçura, de bondade dela. Nossa, tava muito ansiosa pra ver aqui qualquer membro da raça dos Mulefa. A gente vai ver um pouco mais sobre essas criaturas daqui pra frente. Eu não quero ainda comentar nenhuma diferença física dela com os seres que a gente conhece nos livros, porque eu acho que ainda não chegou a hora. Eu vou explicar um pouco mais pra frente quando a gente conhecer essa sociedade um pouquinho melhor com a Mary Maloney, mas é isso que a gente tem dela nesses 2 episódios. Agora vamos para os próximos núcleos. Primeiro vamos falar de Azriel e Marisa Coulter. No último episódio a gente viu, né, que a Marisa estava sendo levada e agora ela é prisioneira do Lorde Azriel. Está na República do Céu, sob os cuidados dele, e começa o episódio com alguém falando, olha, sua prisioneira acordou. E a gente vê eles conversando ali. You don't need to tie me up, Azrael. You are my prisoner. Fica essa coisa meio de tensão sexual, te amo, mas não quero dizer, vou te maltratar, mas gostaria de te abraçar, etc, etc. Tipo um enemies to lovers que vai e volta a cada 30 segundos. É sensacional e eles conseguem entregar isso como ninguém. A senhora Coulter começa a perguntar sobre a Lyra e o Azriel fica tipo... não tô nem aí pra essa menina, ela é um problema, devia ter ficado lá em Jordan, na universidade, ela só dá trabalho. E a Marisa interrompe ele e diz, Azriel, você tá conversando comigo, eu sei como é que você se sente, eu te conheço, eu sei que tudo que você tá falando é balela, então não precisa fingir. E aí ele fica tipo... Então tá. Ele comenta que tem uma das melhores agentes dele que tá com a Lyra nesse momento, tendo certeza de que ela tá segura, e a Marisa imediatamente fica mais aliviada e ele meio que dá uma cutucada nela por causa disso. Ele fala, essa garota tá realmente fazendo uma coisa com você, né, mexendo com você. E aí a gente vê nesse episódio e no próximo que acontece muito isso do Azriel quando ele quer machucar a Marisa, ele meio que diminui ela intelectualmente com essa coisa dela ser muito apegada à própria filha, como se o fato de ela tá descobrindo esse apego pelo papel de mãe e descobrindo esse amor obsessivo pela Lyra, diminua ela como uma pessoa capaz, poderosa e inteligente, uma grande pesquisadora e que tem o potencial de transformar esse mundo aqui tanto quanto o Azriel, como a gente vai ver daqui a pouco. E a gente vai descobrir que não é todo mundo que tá feliz que a Marisa tá ali, porque a Ruta Skadi, o Ogunwe e também, querendo ou não, o comandante Roke estão inseguros com a presença dessa mulher aqui, mas principalmente a Ruta Skadi. Porque anteriormente nessa série a gente já viu a senhora Coulter interrogando
e torturando uma feiticeira pra conseguir informações. Então é óbvio que a Ruta tá com raiva, né? Por que essa mulher desgraçada tá aqui? Ela não pode estar do nosso lado nessa guerra. O Azriel explica que é porque ela é muito capaz e junta um conselho ali de pessoas pra decidir se ela vai ficar na República do Céu ou não. Ele quer muito que ela fique do lado dele, isso é claríssimo. Ele já tentou fazer isso mentindo pra ela, ele já tentou fazer isso negociando com ela, ele tenta de todas as maneiras, mas infelizmente Marisa Coulter é insegurável. Durante esses 2 episódios, essa personagem está no auge do sarcasmo e do deboche dela, porque ela tá detestando toda aquela situação e ela tá desrespeitando os 2 lados da guerra. Então ela chega aqui, ela fala, entendi, então isso aqui é um julgamento. E se eu não for o que vocês esperam, o que vocês vão fazer? Vão me queimar? E daí ela pergunta, não é isso que vocês fazem com mulheres desobedientes? E é importante lembrar aqui que essa personagem viveu praticamente toda a vida adulta dela muito ligada ao magistério, onde ela conseguiu escalar ali em termos de poder bastante, mas é um ambiente onde eles enxergam mulheres desobedientes assim, né? As características que são ligadas de maneira positiva a mulheres são humildade, instinto maternal, apego ao lar, obediência e todas essas outras coisas que definitivamente não definem Marisa Coulter. Daí ela começa a falar assim, vocês querem saber o quê? Vocês querem saber que eu fui a primeira mulher do meu mundo a dividir a mesa com alto clero e com acadêmicos? Vocês querem saber que eu tenho uma pesquisa sobre o pó que é tão importante e que foi tão longe quanto a do Azriel? E nessa hora, quando a gente vê o Azriel, ele meio que tá tentando esconder, mas ele dá um risinho assim de orgulho, né? Daí ela fala assim, pode perguntar pra ele se é verdade ou não. E o Azriel imediatamente fala, não, esse não é meu lugar, eu tô aqui só, tipo, como um simples membro do conselho, basicamente. E ela fala, ué, isso aqui não é o que eu tô sentindo. E ela tem toda a razão, né? Ele é essa figura de liderança central de toda aquela República do Paraíso. Aí tem vários problemas ali, a Ruta Skadi tenta pegar a Marisa no pulo, né, dizendo que ela já matou feiticeiras. A Marisa fala, sim, matei feiticeiras, assassinei pessoas, eu torturei crianças, experimentei em crianças. Eu não sou uma pessoa incrível, tá? Eu tenho noção de que eu fiz algumas coisas aí que são, no mínimo, questionáveis. E aí ela fala, mas vocês não estão fazendo a pergunta importante, que é, por que eu ajudaria vocês? Nessa hora, a resposta sugerida é, porque nós temos a chave da sua jaula. E ela fala, eu não tô nem aí pra isso. O único motivo pelo qual eu ajudaria vocês é porque tudo o que eu quero é proteger a nossa criança. E ela fala isso olhando pro Azriel. Daí ela fala que sabe que não foi a melhor mãe do mundo, que ela passou vários anos ignorando a filha dela completamente, a não ser quando era pra pensar na humilhação que foi o nascimento dela. E o Lorde Azriel explode. Ele fica ridículo isso de dizer que é humilhante uma criança que é fruto do nosso amor, porque isso seria humilhante. Mas a gente tá falando de um mundo aonde o Lorde Azriel não teve as mesmas oportunidades e não é visto do mesmo jeito que a Marisa Coulter, por mais que eles tenham passado juntos por uma situação como a que eles passaram. E ela disse exatamente isso. Uma filha fora do casamento, ilegítima, e o assassinato do meu marido, isso é um peso muito grande pra ficar nas minhas costas, porque realmente não ia ficar nas costas dele. Ninguém nunca ia olhar a Lorde Azriel Belacqua e falar, nossa, você participou dessa coisa terrível. Não. Nós só aceitamos homens aqui quando eles nunca erram. Eles só fazem isso com mulheres, então é nas costas delas sim que isso parou. E é nas costas delas sim que isso ia pesar a ponto de impedir que ela conseguisse qualquer coisa que ela quisesse como pesquisadora, como acadêmica, como pessoa dentro do magistério, como qualquer outra coisa. Isso se ela se dedicasse a ser mãe, porque aquele ia ser um lembrete eterno para todas as pessoas ao redor desse erro imperdoável e desse pecado terrível que foi o amor dela com Azriel. Daí ela fala que o magistério começou a se interessar por essas partículas de consciência e pela ligação disso com crianças, e ela imediatamente ficou preocupada com a Lyra. Esse foi o ponto de virada. E realmente, a Marisa tá em Jordan desde o primeiro episódio aqui de Fronteiras do Universo. Ela tá lá indo atrás da Lyra quando a Lyra não sabe que ela é a mãe dela. E ela tá indo pra lá porque ela quer ter certeza de que, se crianças estão sumindo, né, estão sendo sequestradas pelo Magisterium pra fazer parte desses experimentos, o lugar mais seguro pra filha dela tá é perto dela. Aí o Azriel fala, eu posso não ter sido um pai, mas pelo menos eu nunca tentei matar a nossa filha, eu nunca fiz nada de mal pra ela, eu protegi ela, isso sim, você tá falando desses experimentos, mas você estava à frente desses experimentos, você é a inventora da lâmina que separa crianças de demons. E pode ser que alguém tenha esquecido, porque a gente não fica vendo o tempo inteiro a Marisa Coulter estudando aqui durante toda essa série, mas ela é uma acadêmica extremamente impressionante.
impressionante. É por isso que é tão impactante quando a gente vê na segunda temporada ela viajando até o mundo do Will e encontrando a Mary Malone e vendo as oportunidades das mulheres naquele mundo e imaginando o que ela poderia ser se ela estivesse ali, porque todo o tempo dela foi dividido, tá? Imagina que ela é mais inteligente ainda do que o Azriel, ou tão inteligente quanto o Azriel, que fez essas coisas impressionantes e que foi capaz de juntar seres de todos os universos pra lutar contra a autoridade. Ela não tem como se dedicar àquilo ali, ela não tem como simplesmente largar tudo e ir pro Ártico e estudar o pó. Ela não pode fazer isso porque ela é uma mulher. Ela tem que gastar tempo construindo relações políticas, se vestindo bem, se portando bem, sendo elegante, sendo agradável, manipulando várias pessoas, tentando abrir, mesmo que seja à força, várias portas de ambientes que ela viria a ocupar e que as pessoas olhariam pra ela até com dúvida de por que ela tá ali dentro, né? Ela não pertence àquele lugar. Ela forçou as entradas de todos esses cantos. E além de tudo isso, ela ainda fez um estudo impressionante dessas partículas. Ela é um gênio. Ela é um gênio social, ela é um gênio acadêmico, ela é um gênio em todos os aspectos. E aí, quando ele fala, né, que protegeu a Lara, que fez de tudo pra ela ficar segura, ela fala, parabéns, mas agora você precisa fazer mais. Tu acha que é só fazer uma coisa uma vez e pronto, acabou? Não. Agora ela tá sendo caçada pelo magistério, ela vai ser morta por eles e você precisa fazer alguma coisa. Eu não consegui proteger ela, mas vocês conseguem. Pois bem, acaba o conselho, eles tentam conversar ali, o Ogum deixa claro que não é só dela que ele tá duvidando, né, não é só nela que ele não confia, é também no Lorde Azriel, porque ele fica assim, se essa mulher tentar você, se ela manipular você, até onde você vai ser capaz de resistir? O Azriel finge que não foi com ele, a pergunta passa por isso, e vamos em frente. Todos eles acabam decidindo que sim, vale a pena, porque, como eu falei, ela é um gênio, e a Marisa Coulter é colocada dentro daquele conselho da República do Céu. E logo depois que o Azriel fala que ela é bem-vinda ali, ele diz assim, olha, a gente já tá sabendo que a Lara tá viajando com um garoto e tal, e que tem uma faca que é muito poderosa, você tá sabendo disso, né? Aí ela... O Azriel não sabe exatamente qual é dessa faca. Ele não sabe o que é que tá rolando aqui, mas ele tá interessado nela. Se ele souber que a faca quebrou, ele não vai ter nenhuma desculpa lógica pra mandar proteger a Lara. Daí ela fala, não sei nem que faca é essa, não sei o que é que tá rolando, e é isso. Mais pra frente a gente vê ela olhando todas as coisas ali na República do Céu com um olhar meio de espionagem industrial. E quando a Marisa tá olhando os planos da nave da Intenção, que obviamente é um veículo que ela poderia usar pra fugir dali, a Ruta fica, né, de olho, e a Marisa simplesmente não se importa. Ela fica assim, como é que funciona mesmo isso aqui? Enquanto isso tudo tá rolando, a gente vai ver mais pra frente, quando estiver falando sobre o núcleo do Will e da Lyra, que a Lady Salmakia, que é essa espiã que ficou do lado dos dois meninos, descobriu que a faca quebrou e ela imediatamente avisa ao Lord Roque, que é o comandante dela. E essa informação chega até o Azriel e ele fala assim, e tem mais, quem quebrou foi a Marisa. Ela já tá mentindo aí pra ti, viu? Preste atenção. Ele já fica, tá, interessante. E vai atrás da Marisa. Encontra a Marisa na frente da nave da Intenção, dando uma olhada naquilo ali tudo. E ele sabe que não dá pra confiar nela, mas isso ele sempre soube. Ele fala logo que achava que ela tinha encontrado a honestidade. Nossa, realmente, assim, um grande nobre mesmo, né? E ela diz exatamente isso. Honestidade não é uma coisa que você encontra, é uma coisa que você é. Honesto ou não. E nenhum de nós dois é honesto. Inclusive, você, assim, é incrível ver o que tá acontecendo aqui, né? Porque todas essas pessoas adoram você, elas veneram você. Será que elas vão se curvar quando você finalmente sentar no seu trono? E ele fica muito ofendido com isso aí, né? Porque ele jura que não tá de jeito nenhum criando um esquema de poder piramidal onde ele tá no topo dessa pirâmide. Mas é muito claro que ele tá. E ela fala, você se embriagou tanto com o seu poder que acabou se tornando exatamente o que você quer derrubar. Obviamente, o Azriel fica muito ofendido com essa possibilidade dele estar se colocando como uma nova autoridade. E ele, né, humildão, fala, não, eu não sento no trono, eu sento no chão. Pronto, né? Nosso fazendeiro, Azriel Belaco. Mas uma coisa que é verdade é que ele dedicou a vida dele inteira àquele objetivo e que ele tá lutando em uma guerra que precisa ser ganha. Ele tem que abrir mão de qualquer outra coisa. E ele fala, eu já abri mão de tanto. E na hora que ele diz isso, ele gesticula pra ela, porque ele abriu mão dela também. Aí ele que tá com ódio, que quer machucar ela, fala, é o seguinte, eu parei de proteger a Lyra, minha agente tá voltando, ela tá sozinha daqui pra frente, porque se a faca quebrou, nada mais me interessa por ali. E a Marisa imediatamente tira todo esse ar sarcástico e debochado dela, porque ela entra em pânico. Ela comenta de novo essa história deles acharem que a Lyra é Eva. O Azriel fala que ele tá lutando contra essa cultura de contos de fada que são acreditados por pessoas e que por causa disso elas agem de maneira
maneira opressiva, então ele não tem como ouvir isso aí, e ela fica, meu amigo, eu não tô nem aí pro que você acredita, a questão não é acreditar ou não, não é se é verdade ou não, a questão é que o magistério acredita, e se eles acreditam, eles vão matar a nossa filha. Como os dois estão brigando e eles sempre vão falar coisa que vai ofender mais o outro, ele fala, o que você ganhou? Você passou a sua vida inteira atrás de poder, sendo essa gente impiedosa do magistério, pra chegar onde chegou e agora aparece essa menina com sujeira embaixo das mãos, desbocada, e de repente você fica igual uma galinha chocadeira colocando as suas peninhas assim em cima dela. E mais uma vez ele tá fazendo isso meio que pra diminuir a Marisa intelectualmente. E nessa hora ela dá uma cuspidona, a famigerada goipada, né, na cara do Lord Asriel. E ele vai lá e enforca ela. É um negócio bizarro. A relação deles dois não é uma que a gente possa dizer que é um grande exemplo de relação saudável, né? Mas nessa hora existe essa coisa importante que ele diz, por que é que você não pode só ser o que eu quero que você seja? E isso é um tema muito grande dentro dessa família, né? A Marisa só quer que a Lyra se adeque ao que ela espera dela. A Lyra só quer que os pais dela sejam as pessoas que ela precisa na vida dela e que eles não sejam, sei lá, os presidentes do universo. O Asriel só quer que a Marisa se adeque ao lugar que ele ocupa ali, que ela seja a companheira dele nos sonhos dele. E não dá pra você fazer isso, porque os três são forças imparáveis. Mas aqui começa uma parte mais importante, que o Asriel começa a contar pra senhora Coulter que tudo que ela acredita é uma mentira. E ela fica tensa, né? Porque por mais que ela manipule todas as pessoas do magistério, por mais que ela tenha dúvidas sobre o que tá rolando ali, e por mais que ela definitivamente não acredite em nenhum momento nesse ar de sagrado que existe dos homens que estão à frente do magistério, ela não duvida necessariamente da existência da autoridade. E quando ele começa a falar sobre essas coisas, é óbvio que ela duvida, mas ele fala, é verdade, e eu posso provar pra você. E ele vai lá, mostra pra ela o anjo que tá preso e explica pra ela todo aquele mecanismo. É uma egotrip gigantesca que você vê que ele tá assim, olha que coisa importante, impressionante que a gente tá fazendo aqui. Tá vendo essa criatura aqui? Eu vou torturar ela porque eu sou mais poderoso do que o que é considerado divino, né? Esse tempo inteiro a Marisa, ela tá só chocada, porque um anjo, existe um anjo ali, nesse momento em que ela tá questionando tudo que ela aprendeu, tudo que existia na cabeça dela até ali, essa existência da autoridade que por mais que ela não tenha simplesmente deixado de acreditar de repente, ela definitivamente tá pensando sobre. Aí ele tá muito ocupado em impressionar ela, em mostrar aquilo ali. Na hora que ele tortura muito o anjo e faz todas aquelas partículas de consciência se dissiparem e fala pra ele mandar pro Metatron esse recado, né, de que ele é o Asriel, a senhora Coulter faz o que ela faz de melhor, vai pelas costas dele, pega a nave da intenção, sem nunca ter pilotado, mas ela olhou todos aqueles projetos, estudou como era que funcionava a máquina antes e, partiu. A parte importante é que quando ela tá indo embora, a gente acha que o Asriel vai só encher a nave da intenção de tiro, mas ele tá olhando o que tá acontecendo e em algum lugarzinho ali ele tá bem ok com aquilo. Se ele não pode abrir mão de tudo pra proteger a Lyra, ele pode confiar nela pra fazer aquilo. Ele pode confiar nela pra destruir o Magisterium por dentro, se for necessário, pra ter certeza de que a filha deles vai ficar bem. O que nos leva exatamente ao núcleo do Magisterium, que começa aqui com a volta do Padre Gomes, né, pra Genebra, que ele tá humilhado, ele tá todo assanhado, veio na janela do Zeppelin, não sei o que aconteceu. E o cardeal MacPhail, o padre presidente, fala pra ele, me explica aí o que foi que rolou, o que deu errado. O que rolou é que ninguém tava esperando que aparecesse um menino, abrisse uma janela pra outro mundo e eles saíssem de lá fugindo pra outra dimensão, se liga? Como é que a gente ia saber disso? Aí ele fala, nós não vamos precisar só de gente pra destruir essa menina. Até porque existem forças demoníacas que estão ali ao redor dela. Dali, a gente vê ele em uma sala que tem uma estética muito parecida com Bolvangar, né? Aquele instituto de pesquisa onde as crianças estavam sendo separadas dos seus demons. E ele tá olhando, dando uma olhada nas coisas, abre uma porta e chega uma personagem que a gente já viu na primeira temporada, que é a Dr. Cooper. Ela chega ali com uma cara de quem não gostaria mais de estar envolvida naquela situação inteira, mas que não tem também muita opção. E o cardeal começa a mandar umas de, nossa, eu tô aqui super interessado em energia, sabe? Física é a minha paixão. Eu tô interessado especialmente na energia que permitiu o Asriel fazer o que ele fez em Svalbard. Pô, mas por que tu ia querer saber disso? Porque, primeiro, não deu certo. Segundo, o Lorde Asriel abriu um buraco, né, no céu. Será que é isso aí que a gente tá buscando? Aí ele fica... Psh, psh, psh. Não interessa. Você tá aqui porque você errou muito com a autoridade. Aquilo ali que rolou lá foi uma tragédia religiosa, política e moral. E você tem muito que se ajeitar. E eu recebi essa missão da autoridade pra levar a gente aonde a gente precisa chegar. E isso me deu forças que eu achava que eu não tinha. E agora eu sou capaz de tudo pra conseguir fazer a gente criar um novo paraíso, um novo Éden aqui na Terra. Aí a mulher fica... E ele diz, é o seguinte...
a gente vai precisar aí desse seu conhecimento sobre aquela descarga de energia, sobre tudo. Enquanto você não fizer isso, você tá presa, por favor, faz o que eu preciso. Um grande abraço, tchau, tchau. E depois, se unindo a esse núcleo do Magistério, a gente tem Marisa Coulter, que saiu lá da República do Céu com a nave da Intenção e chegou aqui em Genebra. Lembrando que a nave da Intenção viaja entre mundos, viaja entre essas dimensões. Ela chega lá, aponta as armas na cabeça dela, ela fica, ai gente, licença, vocês estão perdendo meu tempo. Aí ela vê o Padre Gomes e ela fica tipo assim, nossa, que alegria te ver aqui, eu espero que não tenha ficado nenhuma mágoa da última vez que a gente se encontrou. E eu taquei uma pedrada na sua cabeça até você apagar e depois a minha filha sumiu e agora eu fui prisioneira do seu pior inimigo. Mas fora isso, a gente tá de boa, foi um prazer te conhecer, espero que sejamos grandes amigos. E ela fala que tem que conversar com o cardeal e o Padre Gomes interrompe, né? Não, Padre Presidente, cardeal não, as coisas aqui agora são diferentes, elas são sagradas. E a Marisa, ela tenta mexer com ele usando o carisma dela, né? Ela tenta manipular aquela pessoa. E o Gomes imediatamente corta ela, porque ele não é manipulável, ele não é uma pessoa que é tentável pela existência da Marisa, pela sedução da Marisa. Isso não funciona com ele, porque ele é esse cara de fé verdadeira e de paixão fanática. Ela fala que já conheceu pessoas como ele fala, acho que não, acho que você não entende sobre fé, não. A gente vê eles dois chegando perto da sala do cardeal, o MacPhail tá lá dentro, não trabalhando, né, mas na hora que ele vê que alguém bateu na porta, ele fica, quem é? E o Padre Gomes fala assim, sou eu tô aqui com... E ele é interrompido pela Marisa que fala assim, Hugh, quer dizer, ela não chama ele de Padre Presidente, ela não chama ele nem de cardeal, ela não chama ele nem de MacPhail, que é o sobrenome dele. Ela faz aquilo ali, não é porque ela quer fazer raiva só ao Padre Gomes, é porque ela quer mostrar que ela não tá chegando ali como uma pessoa de baixo escalão, não. Ela tá chegando ali como uma pessoa que conspirou junto com o cardeal atual, que quer ser chamado de Padre Presidente, a morte do cardeal passado. E é por isso que ela chega, pé na porta, soco na cara. MacPhail fala que ela tá presa, ela fala, ai, para com essa história, eu vim aqui porque eu quis, eu tava presa lá no Azriel, olha aqui minhas roupas, como quem diz assim. Tu acha que se eu pudesse escolher, eu estaria sem salto alto e vestindo marrom sem nenhuma outra cor? Eu particularmente achei aquela roupa bem bonita, mas eu não sou Marisa Coulter, né? O tempo inteiro ela tá tratando ele como se ele fosse um menino, né? E dá pra ver que o tempo inteiro ele tá humilhado naquela situação, porque ele tá sendo colocado como muito humano em todos os aspectos. Ele tá tendo as falhas dele destacadas por ela, ele tá tendo os impulsos sexuais dele o tempo inteiro sendo desafiados por ela, né, que sempre chega muito perto, que tá seduzindo ele o tempo inteiro. E ele tá muito afim, né, ele tá muito afim, só que ele não pode, porque ele tá ali no espaço de um homem sagrado, ele não é apenas humano. Rola todo um barraco, ela fala que ele traiu ela, ele fica, meu Deus, eu traí você? Sua desgraçada, você fez isso aqui, acabou com os nossos planos. Ela fala, eu tinha um plano. Porque o problema não é a Lyra, o problema não é a Eva. Eva não caiu sozinha. Alguém foi lá e tentou ela. Então, em algum lugar nos mundos, existe uma serpente, essa serpente está chegando perto da Lyra, e tudo que eu queria ter certeza é que ela estaria do meu lado para que eu impedisse ela de ser tentada. Eu tinha ela, eu tinha o menino, eu tinha todo mundo, e você não me deixou trabalhar. E tem mais, tá? Tem essa faca que tá com esse menino, que é uma arma de poder absurdo, capaz de matar até a própria autoridade. Ela tá falando umas heresias, assim, inacreditáveis nessa cena, porque ela não tem mais medo de nada. Ela fala assim, e eu quebrei essa arma. Seu papel deveria ser só confiar em mim pra ser sua conselheira novamente e me deixar trabalhar. Faz aí tuas coisas e deixa a Lyra comigo. E ela conta o que o Azriel fez com o anjo. O MacPhail fica, um anjo foi até ele, né? Tipo, ele recebeu a visita de um anjo. Aí ela fala, sim, e ele foi lá e fez essas coisas terríveis. O MacPhail fica chocado, porque, nossa, uma criatura sagrada, de pura bondade. E ela fala, ó, ele vai atropelar qualquer pessoa, qualquer coisa que chegue perto dele. E ele coloca o anel dele pra ela beijar, né? Como se fosse assim, olha, fica atento que as coisas já não são como eram antigamente. Ela puxa ele pra perto e diz assim, lembre do que é que a gente fez junto. Tá? As nossas vidas, elas estão interligadas. Depois daquilo, a Marisa chega no quarto e o Padre Gomes está lá, entrega para ela uma mala e diz que é um presente de paz, né, uma oferta de paz para ela e diz assim, é com isso aí que a gente conseguiu encontrar você. A Marisa olha para a mala e tem o nome da mãe dela. Aí ele fala, ela ficou feliz em ajudar, ou seja, a mãe dela, com a qual a gente nunca viu ela conversando, ela tendo qualquer tipo de contato, e que a gente já tem aquela informação de quando ela interagiu ali com Lee Scoresby, e fica essa coisa meio subentendida de que os dois tiveram uma infância muito difícil, a gente já imagina que a Marisa não tem uma relação fácil com a própria mãe. A Ruth Wilson, em entrevista, ela diz o seguinte, I don't think Philip would necessarily agree with this background story, but I had to find some truth to her. And I felt there was something interesting, that there had been a trauma in Mrs. C's life at some time when she was young. And because of the whole books which
deal with sin, redemption. I thought there must be something about abuse with her. And whether it's sexual or it's violent or it's vocal or verbal abuse, I thought there must have been something in Mrs. C's life. Wasn't specific about where that came from, but I thought that kind of filtered into some of our scenes. And again, it wasn't explicit. It was just my kind of way in to her. It made sense of Bolvanga. It made sense of why she wanted to separate demons from children, because she felt the demon was the sin. Eu acho que essa atriz e todo o trabalho que ela fez com a equipe dela transformaram completamente essa personagem. E eu acho que se todo mundo da série tivesse se dedicado tanto a entender quem estava interpretando, a entender a natureza do que é ter um demon e a entender qualquer tipo de motivação que fez o seu personagem agir daquele jeito, funcionar daquele jeito, essa série, ela seria muito mais impressionante. Ela abre essa mala com muita raiva, bate assim a mala antes de abrir completamente. E lá dentro estão roupas que foram usadas para colocar aquele inseto, aquela mosca espiã, que o Padre Gomes usou ali nos primeiros episódios para sentir ali o cheiro e a essência da Marisa e ir buscar ela aonde quer que ela estivesse. Ela abre ali, tem vários vestidos muito elegantes, né? E ela fala, ela sempre foi tão graciosa. Você entender que normalmente seres humanos, portanto personagens que são inspirados no funcionamento de um ser humano, eles tendem a repetir aquilo que eles aprenderam. É muito curioso imaginar o que é que fez uma personagem como a Marisa Coulter. É muito curioso pensar que pra ela tá cuidando da Lyra o tempo inteiro, sim, mesmo quando ela tenta reprimir todos os outros instintos da Lyra, porque ela acredita que o único jeito da filha dela ser feliz ou ter qualquer espaço naquele mundo é sendo inteligente, manipuladora, extremamente elegante, conseguindo mexer com todos os caras ali, mas não se entregando ao pecado como um dia ela se entregou, né? Tentando não cometer os mesmos erros que ela. Então ela tá sendo uma pessoa extremamente rígida, controladora e também muito elegante e carismática, como a gente meio que fica entendendo aqui que a mãe dela também era. Ela provavelmente não aprendeu sobre amor, cuidado e presença e aceitação da personalidade do seu filho de um jeito que equiparia ela com as ferramentas necessárias para ser a mãe que a Lyra precisaria. Aqui o Lord Roque acaba aparecendo, deixando claro que tá por ali. Ela pergunta se ele vai espionar ela e entregar tudo pro Azriel, e ele fala que não, que o equipamento de comunicação dele foi quebrado na hora que ela tava fugindo. Ela fala, beleza, então se faça útil e me diga o que é que tá rolando aqui. E ele explica pra ela que tava seguindo o Padre Gomes e que tem uma sala na qual ele parece muito interessado o tempo inteiro. No outro dia de manhã, ela já acorda totalmente pronta, transformada realmente na Senhora Coulter, não só na Marisa Pés Descalços que tava ali ontem. Chega uma pessoa com o café da manhã dela, ela diz, não quero porque eu preciso rezar. Aí o cara diz, não, mas você não pode sair do quarto dela. Não, mas eu tô procurando aqui uma capela porque eu preciso muito rezar. Ele fala, reza no teu quarto. Ela, não, porque eu sinto que quando eu estou conversando com a autoridade, ele conversa mais alto comigo quando eu tô na casa dele. É muito bom porque ela fica falando os argumentos deles o tempo inteiro pro cara não ter o direito de virar pra ela e dizer assim, isso é balela. Porque se ele falar isso é balela, ele vai estar falando heresia. Aí ela vai explorando tudo, fazendo o que não pode. O menino lá entra em desespero, fala, olha, se você continuar com isso... Aí ela, o quê? Aí ele fala, eu vou buscar ajuda. Acaba que ela acha uma das salas, entra, reconhece ali mais ou menos o que tá rolando, porque ela era a líder dos experimentos que aconteceram em Bolvanga, reconhece a Dr. Cooper e começa a ver o equipamento que tá sendo feito. E sozinha, sem ninguém explicar nada pra ela, vai entendendo o funcionamento daquilo ali. Ela percebe que aquilo é uma bomba, ela quer descobrir como é que ela é acionada e direcionada. A Dr. Cooper fala, não, ela é direcionada pela autoridade. Aí a Marisa fica, mas não é mesmo, né? Porque essa ideia, essa desculpa de dizer, não, está sendo feita aqui à vontade da autoridade, enquanto atrocidades que estão sendo decididas e que estão sendo colocadas dentro dessa realidade por seres extremamente humanos e falhos, e que aquilo está sendo feito para proteger a vontade daquelas pessoas e a crença daquelas pessoas, realmente não é a autoridade que está definindo aquele caminho. À noite, quando ela está dormindo, o Padre Gomes entra no quarto dela, e é bem melhor essa cena aqui na série do que ela é no livro. Porque no livro, a Senhora Coulter tá realmente dormindo. O cara entra lá dentro, tira o cordão do pescoço dela, vai embora, depois volta, devolve o cordão e o tempo inteiro ela tá dormindo. Qual foi o Zolpidem que colocaram aí na bebida dela pra ela apagar nesse nível? Pois bem, na série, ela tá fingindo que tá dormindo e na hora que ele pega o cordão, ela fala pro Roque, siga ele. O Roque vai seguindo o Padre Gomes e acaba descobrindo que dentro daquele colarzinho tinha uma mecha de cabelo da Lyra, que eles vão usar o DNA daquilo ali pra colocar dentro daquela bomba e usar a
meio que um direcionamento por DNA, de um jeito que a bomba encontraria a criança, não importa onde ela esteja, não importa em que mundo ela esteja. A Dr. Cooper, que vai ser a responsável por aquilo tudo ali acontecer, tá tomando uma birita nervosa e vai pegando a mecha de cabelo, chega o Rogue, ferrou ela, ela cai no chão, a gente vê o Demon dela não se esvaindo, né, mas só ficando lá e respirando pesado como se ele estivesse dormindo. Ele leva essa mecha de volta pra Marisa e explica pra ela que ela foi pra lá pra resolver aquilo e acabou dando pra eles o material pra matar a menina, e ela fala, eu subestimei eles, eu fui arrogante, mas agora eu não vou dar uma chance deles fazerem isso de novo. What do you intend? Destruction. A Marisa tenta fugir, ela é cercada por todos os lados. A gente se vê torcendo muito por ela, pra ela conseguir fugir dali, mas infelizmente não dá. Aparentemente, em Genebra, ninguém dorme. Tava todo mundo acordado, esperando ali do lado de fora da porta dela, mas falam, né, que ela tava sendo observada, que não iam deixar ela só solta pra se ela quisesse fugir. Quando ela é pega, ela tenta expor ali o assassinato do cardeal passado e acontece o que a gente já imaginava que ia acontecer. Dentro desse sistema, com um monte de pessoas que estão se protegendo, porque todo mundo sabe que ali, sei lá, 90% daquela galera é corrupta, é pecadora, é um monte de outras coisas que eles juram que é impossível porque eles estão representando o sagrado, né? Então, quando ela fala isso abertamente, ninguém tá nem aí, ninguém se move. Ela fala, é isso que vocês vão proteger? Vocês vão proteger um homem, um pecador, e não o que tá lá em cima, o que é a verdade, o que é sagrado, é isso que é a prioridade de vocês? E o MacPhail nota, né, o que tá rolando, ele fala, não, porque você tá falando absurdos, não faz o menor sentido, você é uma mulher descontrolada, que não consegue fazer uma só frase funcionar. Daí rola essa cena incômoda do MacPhail ter pela primeira vez a Marisa em uma posição que ele tá controlando totalmente aquilo. And now I will give your beauty what it has always lacked. Grace. You always had such grace. Eu vou levar você para que o seu Demon seja cortado de você com a lâmina e a tecnologia que você criou, e a descarga de energia que vai ser criada desse corte vai ser o pavio que vai acionar a bomba que vai matar a sua filha. E vamos para o nosso último núcleo, Lyra e Will. A Lyra acorda depois de ter mais um pesadelo daqueles com o Roger. Ela tá claramente perturbada com isso. E quando o Pam pergunta, né, o que é? Você teve outro pesadelo? Ela, não, tô bem, não tá acontecendo nada não. A Lyra conversa com o Will depois que ele acorda, né, e eles olham um pro outro e dizem, você tá diferente. E aí ela fala, você tá olhando, tipo, você tá me encarando. E eles ficam meio... Sabe, existe uma paquerinha, existe uma coisa entre os dois, e é por isso que eles estão se achando diferentes, né? Eles estão chegando a esse momento diferente na vida deles. Aparece a Lady Salmakia, que é a prova final de que a irmã da Fleabag manteve sim aquele corte de cabelo. Porque essa aqui, se vocês não sabem, é a mesma atriz. Eles querem conversar sozinhos sem ter um espião olhando pra eles. Ela não sabe que a faca tá quebrada, em nenhum momento ela viu a faca quebrada. A Lyra fala que o Yorick pode consertar a faca, e depois eles vão pra outro canto, ela já sabe pra onde eles vão. E o Will fica, não, eu vou pro Lord Asriel, eu vou lutar com ele, o meu pai falou que eu tenho que lutar com ele. E a Lyra fica com ódio, porque ela tem muita raiva do pai dela. O pai dela assassinou o melhor amigo dela. O Will tá o tempo inteiro argumentando coisas que fazem todo sentido. Ele tem que escutar o pai dele, que é uma pessoa que ele mal conheceu, mas na qual ele tem que confiar. Ele passou meses procurando a Lyra ali, e ele não tem interesse em entrar em mais um plano maluco dela que pra ele não faz o menor sentido. Essa é outra coisa que, na minha opinião, funcionou um pouco melhor do que nos próprios livros, e na série especificamente não podia ser como nos livros, que o Will simplesmente aceita o que tá rolando e pra onde eles vão, porque aqui não foi estabelecido como deveria ter sido estabelecido o quão cegamente eles confiam nesse aleitiômetro. Ela fala que quer ir pro mundo dos mortos, e ele fala, não dá pra você trazer os mortos de volta. O Will é uma pessoa muito mais lógica, muito mais pragmática do que a Lyra, né? Mas eles discutem, passam aparentemente o dia sem se falar, e aí de noite o Pan fica tipo, é tão difícil assim você pedir desculpa pra ele? Ela fica, você não tá certo sempre. Aí ele levanta e fala, desculpa. Ou seja, o Pan tá certo sempre sim. Os dois se entendem um pouco, falam sobre consertar a faca. O Will diz que não pode ir com ela. Ela diz, tudo bem, sem problema, eu vou sozinha. Só não confie no Asriel, porque eu confiei e eu me arrependo. E nessa hora a Lady Salmakia chega e fala, já deu, acabei de saber que a faca tá quebrada, que absurdo, vocês mentiram pra mim. E eles falam pra ela ir embora, que eles vão estar com o Asriel quando for necessário. A Lyra fala isso, o Will vira e diz, a gente vai? Tipo assim, você também vai? Ela, vamos. Completamente diferente do que acontece no livro, porque a Lady Salmakia e o Lord Rogue vão
com eles dois nessa jornada, mas aqui não rola e a gente tem que ser compreensivo porque é muito caro fazer os Galivespianos. Quando eles vão pro outro mundo, eles encontram o cativeiro da Lyra, o lugar onde ela ficou durante tanto tempo com a mãe dela, e ela olha com muita melancolia para aquilo ali. Ela explica que de vez em quando ela acordava e a mãe dela tava abraçando ela, segurando ela como uma filha, né? E ela diz, eu nunca fui segurada desse jeito, nunca fui abraçada desse jeito. É um momento muito triste, mas ele é interrompido porque eles escutam o Iorek. Vão lá, vão conversar com ele. A Lyra explica qual é o plano, fala que a faca tem que ser consertada e o Iorek fica, não, o mundo dos mortos não é lugar pra gente viva. O Iorek comenta que a faca foi quebrada em um momento que a mente do Will ficou em dúvida, né? Que ela hesitou. E a Lyra fala, mas você nunca duvidou? E ele diz, não, nunca duvidei porque esse negócio de duvidar não é um sentimento de urso, isso é um sentimento humano. Ela fala, isso é mentira, porque quando eu encontrei você tava duvidando sim de tudo, porque você não consegue lidar com a possibilidade da falha. O que tava acontecendo não é que o Iorek tava duvidando de alguma coisa porque ele tem esses sentimentos e tá mentindo pra ela. O que tava acontecendo é que ele tava sem a armadura dele, então ele tava incompleto e ele achava que se ele nunca conseguisse a armadura dele de volta, ele jamais seria um Panzerbjorn. Ela explica que acha que a dúvida vem quando você se importa, que só as pessoas boas duvidam de verdade, que pessoas que não têm essas dúvidas, que têm muita certeza do que tá acontecendo, são pessoas más, né? Como os pais dela, que têm certeza absoluta dos caminhos que eles estão tomando. O Iorek fala pra ela consultar o aletiômetro. Detalhe que o Pan tá em formato de raposinha do Ártico encostado no Iorek. É uma representação muito legal de como ele e a Lyra se sentem muito próximos do Iorek. Aí aqui rola um negócio que eu discordo total. Ela lê o aletiômetro e diz, nossa, eu nunca vi esse instrumento tão confuso. Eu acho que tudo o que rolou nesse episódio, da Lyra não ter certeza de onde ela tá indo, de o aletiômetro parecer em dúvida, enfraquece a certeza dela de tomar uma das decisões mais dolorosas que são tomadas em toda essa série. E eu acho que isso não é correto, cara. Eu acho que vilaniza demais a Lyra. Mas eles têm essa interação bonitinha, ele chama ela de Lyra Silvertongue de novo, e eles vão partir pra consertar a faca. E essa cena, ela é colocada de um jeito que o Will tem que participar muito mentalmente, né? Colocar todas as intenções dele no conserto daquela faca. Tirar essas dúvidas e focar a mente dele de novo pra que a faca seja unida. E quando ele pensa no pai dele, pensa na mãe dele, a faca volta a se partir. E ele olha pra Lyra, em certo momento, ela olha pra ele e ele meio que... Aquele é o estalo, é ali que ele tem certeza, aquele é o caminho que ele não tem dúvidas, é ela, e a faca se une. Como eu comentei no vídeo passado, eu acho que foi uma falha muito grande eles não terem colocado o Iorek pra interagir um pouco com a faca, pra ter essa curiosidade de como que funcionava aquele instrumento, aquele metal e tudo mais, porque eu acho que ajudaria essa cena aqui a funcionar melhor, a gente entender e acreditar que essa cena seria possível. Mas aí depois acontece esse corte porque o Will apaga e a gente vê a faca sendo unida, né, sendo martelada, depois sendo colocada na água, e em nenhum momento aparece o Iorek mesmo mexendo na faca. Aceito que não tinha como fazer de um jeito barato e que funcionasse bem e que não ficasse meio o urso da Coca-Cola segurando a Coca-Cola pra tomar enquanto ele estivesse mexendo naquela faca. O que não funciona pra mim é que, mais uma vez, eles colocam o urso de armadura sem armadura. Tá, a faca é reforjada, eles encontram o Balthamos, a Lyra conhece o Balthamos finalmente, é um momento muito fofinho porque ela age já muito naturalmente como se ele fosse amigo dela, ele fala que conhece ela, ele diz que não pode ir pro mundo dos mortos porque o Will agora decidiu que vai sim acompanhar a Lyra e ela tá muito feliz com isso porque naquele momento que ele tava reforjando a faca, ele teve certeza de que o caminho era ela, né? Então ele tem essa confiança naquilo ali. E aí eles se despedem do Balthamos, que diz que vai ficar por perto. Quando o Will vai tentar abrir o portal, a faca é o tempo inteiro repelida por aquilo ali, porque é um mundo muito antinatural deles irem, né? Mas ele acaba conseguindo. E eles chegam nesse lugar muito estranho que a Lyra reconhece dos sonhos dela. Durante todo o tempo, o Pantalaimon parece muito desconfortável com o que tá rolando. E durante todo o tempo, a Lyra parece muito bruta com os sentimentos do Pan. Ela olhando pra ele e dizendo, ai, Pan, para de frescura, tá todo mundo bem, tá todo mundo aqui. Achei terrível, cara. A real é essa, achei terrível o jeito que ela tava agindo com o Pantalaimon. Especialmente se ela tem dúvida de que aquilo é a coisa certa a fazer. Que é outra coisa que deu um problema nessa série foi que a Lyra pode ser muito apegada ao Roger, mas a gente como audiência não é muito apegada ao Roger. A gente teve poucas cenas com ele, mesmo cenas que foram muito emocionantes e que a gente viu essa relação deles dois, elas parecem que aconteceram há muito tempo atrás. Então, essa união deles, que talvez até fizesse muito mais sentido se de fato a Daphne King fosse muito mais jovem, como é a Lyra dos livros, que nessa altura ela tem 12 anos, porque criança, ou pelo menos eu, quando era criança, tinha muito essas certezas absolutas,
né? Então isso tudo colabora pra que essas cenas do tratamento dela ruim com o Pan, essa falta de certeza, tudo isso funcione de um jeito que eu não curti mesmo. Não precisava. Mas, bem, eles continuam seguindo essa galera, chegam em uma área de espera e tem um guarda lá que fala: ô, pô, parou todo mundo? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês dois não estão mortos. Ela fala: não, é porque a gente estava sendo perseguida aí por uma galera, paramos aqui. Aí ele: não, mas não tem o que vocês fazerem aqui, porque aqui é só pra quem morreu. Eles recebem um papel, porque aquilo ali é uma repartição pública, eles ficam andando e tentando encontrar o caminho deles, e acabam encontrando uma pessoa que diz: opa, quem são vocês? E aquela pessoa age diferente de todos os outros. E ele acaba apresentando a Lyra a um grupo de pessoas que também não estão mortas. Ela pergunta sobre como é que eles vão chegar no mundo dos mortos, como se fosse uma coisa muito tranquila. Eu amo essa sensação de que você tá agindo naturalmente em um ambiente, uma situação completamente absurda. E aí uma velha impaciente diz: por que vocês não perguntam pra morte de vocês? Ela fala: não, a gente não tá morrendo. A gente não tem uma morte. Ela fala: todo mundo tem uma morte. E aqui eles têm esse diálogo sobre essa outra parte do que é que compõe a nossa existência, né? Que é, no caso da Lyra, a pessoa, o Demon e a morte. Essa coisa que nasce junto com você, vive a sua vida inteira com você e que quando chega o seu final, ela pega na sua mão e te leva de maneira pacífica e carinhosa para aquilo que vai ser o seu fim. Que é um ato que a senhora fala, né? Dizem que é muito bonito quando eles fazem isso. E a gente tá aqui porque as nossas mortes, apesar delas estarem perto, elas acham que ainda não é hora de levar a gente. Tem várias coisas para pensar sobre esse conceito da existência da morte como um grande companheiro, como alguém que te conhece como ninguém, como uma coisa que é natural. Mas o que é falado aqui é que a Lyra e o Will teriam que convidar de verdade, com gentileza e amizade, a morte deles pra perto para que eles consigam encontrar esse caminho pro mundo dos mortos. A Lyra, em uma discussão com o Will sobre se aquilo é a coisa certa ou não a fazer, ela fala: sim, eu vou lá porque eu preciso pedir desculpa pro Roger, nem que eu tenho que morrer pra isso. E aí aparece a morte dela. Durante todo esse processo, o Pan tá profundamente magoado, tá sendo maltratado pela Lyra o tempo inteiro, quase como se ela tivesse querendo... O que eu consigo colocar de sentido nessa situação é que é quase como se ela tivesse querendo afastar ele de um jeito ilógico, porque ela sabe em algum lugar que ela vai ter que ser afastada dele e ela já tá querendo meio que resolver metade daquilo ali, sabe? É muito mais fácil você se separar se vocês estiverem brigados. A Lyra conversa com a morte dela e a morte dela explica que todo mundo tem vontade de conversar com quem já se foi. Por que ela seria uma exceção? A Lyra argumenta que se a morte dela seguiu ela a vida toda, ela sabia que essa pergunta em algum momento ia chegar e ela sabe também a resposta. E aí a morte fica tipo, você que é a Lyra língua de prata mesmo, né? E o importante nesse diálogo é que a Lyra diz que ela não quer ser excepcional. Que um dia ela já quis ser excepcional, mas que pessoas que são obcecadas com essa ideia de excepcionalidade são os pais dela, né? Que na verdade tudo que ela quer é ser boa. Pra você ser boa, você não precisa fazer uma grande coisa e uma grande revolução. Pra você ser bom, você tem que ser gentil, ser apegado às pessoas que você ama, ser fiel às promessas que você fez. É muito bacana essa conversa delas duas aqui. E acaba que a morte fala: beleza, eu vou guiar vocês até lá, mas aí o caminho de volta é contigo. Ela encontra o Will de novo, o Will não encontra a morte dele, ele não conhece a morte dele, ele só vai seguindo a Lyra e a morte dela, porque ela tá sendo guiada. E ele fala, tipo, putz, tu me leva pros melhores lugares, né? Tipo, rolês ultra positivos. Eles estão indo nesse caminho, ele fala que se ela não tiver certeza não precisa continuar, ela diz que se ele não quiser ir não precisa, e ele fala: eu não te procurei por meses pra depois te largar nos portões do inferno. E ela diz: mas isso aqui não é um inferno, eu sei que parece um inferno, mas eu realmente acho que não é. E quando abre essa porta, a morte dela acaba indo embora, né? E eles encontram essa figura de um barqueiro, que é um senhorzinho muito fofo, muito gentil. Ele fala: eu vou entreter vocês aqui durante o caminho, fica tranquilo, deixa todos os pertences pra trás e vamos nessa, viver essa grande aventura. Mas acontece um problema, porque quando eles estão entrando na balsa, ele diz: um de vocês três não pode entrar. E a Lyra fala: por quê? Ele fala: ele não pode vir, e aponta pro Pantalaimon. Eles tentam argumentar o que tá rolando ali, mas a gente já viu em vários momentos dessa série que quando qualquer pessoa morre, o demon dessa pessoa se desfaz em partículas de consciência. A gente nunca viu ninguém morrer junto com o seu demon. Essa é uma coisa que é uma obrigatoriedade da morte. I don't think you understand. If we separate, we die.
Então existe essa regra de que o Pantalaimon não pode ir porque ele representa essa parte da Lyra que tá viva. O Will argumenta, ele fala, não, isso é muito injusto, porque eu não tenho que deixar nada meu pra trás. E o barqueiro fala, mas você tem sim. Tem uma parte sua que você vai deixar pra trás. O azar dela ou a sorte dela é que ela consegue ver e falar com a parte dela que vai ter que ficar pra trás. Mas não se engane, porque você também vai perder uma coisa muito importante aqui. O Will tenta negociar, depois ele tenta ameaçar o barqueiro com a faca, aí o barqueiro fica puto, né? Porque também não tem como não ficar. Ele fala, eu tô aqui há eras levando pessoas. Você acha que alguém quer morrer? Você acha que alguém quer ser levado? Todo mundo vai lá e me ameaça, todo mundo vai lá e argumenta, tenta me subornar, a galera tenta fazer tudo. Você acha que se eu pudesse ser ferido por alguma coisa, eu já não teria sido morto? Não existe isso, não existe essa possibilidade. O que eu tô falando pra você é que não é uma regra, tipo, não gostaria de... É uma lei como a lei da gravidade, é uma coisa que não pode ser questionada, ela simplesmente é. E tem a cena da Lyra se despedindo do Pan, que sempre me deixa muito mal quando eu tô lendo o livro. Me destrói completamente. Aqui na série também me destruiu completamente por tudo, sabe? Assim, pelo trabalho de voz do Kit Connor, pela interpretação da Daphne King, pela forma que eles colocam o Pan. Ele deixa claro, né? Assim, então você tá escolhendo o Roger e não eu. Ela tenta argumentar com ele. É um momento que ela é mais amorosa com ele em todo esse processo. Eu queria que ela tivesse sido amorosa assim com ele durante o tempo inteiro. E acaba que é isso, a decisão dela tá tomada. Ela acha que tem que fazer aquilo mesmo e que não tem jeito. E o Pan fica pra trás. É de partir o coração, porque essa decisão de se separar de uma parte que é tão intrinsecamente sua é uma coisa muito forte, que sim, é muito mais forte quando você tá colocando visualmente um animalzinho sendo abandonado por alguém, mas que o conceito é forte, sabe? Você abrir mão da parte sua que é viva é uma coisa que é transformadora e que leva consequências pra toda a sua existência. Não é uma decisão que pode ser feita de qualquer jeito. Não vou colocar essa cena aqui, não vou descrever a cena, não quero mais falar sobre ela porque eu não quero ter que conviver com essa cena de novo durante a edição. E a última coisa que eu vou falar é que enquanto eles estão fazendo essa viagem na barca, o Will, que também deveria ter sentido essa coisa muito forte, não grita junto com a Lyra, né? Eu não tenho como saber se no próximo episódio isso não vai acontecer e a gente não vai ver ele passando também por esse grande sofrimento, mas a gente só escuta os gritos dela muito fortes e é uma tortura. Tudo que tá acontecendo é uma tortura. Não quero mais falar sobre isso, vamos passar por isso, vamos passar por esse episódio porque já chega. Eu sei que eu tava pedindo, é porque eu quero sofrer e tal, me arrependo, não quero mais sofrer, cansei. E é isso, gente. Por hoje é só. Foram 2 episódios muito difíceis de comentar porque foi muita coisa realmente acontecendo. Eu vou continuar levando em consideração o modelo de lançamento da HBO. A gente vai continuar falando sobre His Dark Materials, todos os episódios, com todos os spoilers até o final dessa temporada. Se vocês quiseram chorar, conseguiram chorar, ficaram mal, estão com raiva da Lyra, não aguentam mais essa série, desligaram a TV, passaram a cena pra frente, coloca tudo aqui nos comentários porque eu acho que existe um valor muito grande em sofrer como um grupo, não apenas individualmente. Mas é isso, gente. Por enquanto, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau.